Oi, gente! Bem-vindo a mais um episódio do podcast Como Faço para Ser Au Pair. Meu nome é Lívia, tô aqui com a Sim. Oi, gente! Pra quem não conhece a gente, nós duas fomos au pairs em 3 países e hoje em dia a gente faz esse podcast e a gente tem um site chamado Como Faço para Ser Au Pair, onde você encontra todas as informações para ser au pair em vários lugares do mundo. E um lugar, um país que muita gente tem interesse, mas não existe um visto de au pair exatamente, não existe um programa de au pair exatamente, mas tem como ser au pair lá, e a gente vai contar para vocês hoje, com a ajuda da nossa convidada, é a Austrália. Rafaela, seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando e de poder ajudar a tirar dúvida de tantas meninas, né? Que não Rafa, sabem como fazer para ir para a Austrália, enfim. muito obrigada por ter tirado um tempo para conversar com a gente, ainda mais com essa diferença de fuso horário, gente. Socorro. Eu estou terminando a segunda já. Para vocês aí é a segunda de manhã, né? Isso. A gente está gravando a Lívia e eu, só para vocês entenderem o fuso horário. A Lívia e eu, a gente está de manhã aqui na Inglaterra e ela está no final do dia na Na Austrália, Austrália. gente. Literalmente do outro lado do mundo. Ela falou de eu estar do outro lado do mundo, e eu acho que, assim, se me perguntassem o lado ruim da Austrália, acho que seria exatamente esse, estar tão longe do Brasil. Pois é, né? Tá? A gente vai entrar nesse tópico. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos começar do início. Isso. Como é que você foi parar na Austrália? O que que te fez para ir? Como é que você foi para ir? O que aconteceu? Então, eu sempre quis ser au pair nos Estados Unidos, né? Minha melhor amiga foi para os Estados Unidos, acredito que tem uns 7 anos, mais ou menos, e eu sempre quis ir para lá para aprender inglês, né? Aquele sonho americano. Ela voltou pro Brasil, nós somos do Rio de Janeiro, e ela queria voltar para os Estados Unidos, não, acabou não conseguindo, e aí um amigo nosso, da nossa cidade, que estava aqui na Austrália, falou, venham para a Austrália e tal, maior salário mínimo do mundo. Daí eu falei com ele, eu falei, cara, eu não falo inglês, a minha intenção de ir para os Estados Unidos era justamente essa, né? Ir para cuidar de criança, porque eu era professora de educação infantil no Brasil, e daí eu falei, vamos unir o útil ao agradável, né? Fazer o que eu gosto e aprender o inglês também, que eu sempre tive vontade de aprender. Aí eu falei com ele, eu falei, eu poderia ir para estudar inglês para a Austrália? Ele falou, claro, eu vim para estudar inglês. Todo mundo acha, né, que para você fazer um intercâmbio você já tem que falar inglês. E não, tem muita gente, inclusive na Austrália, muito brasileiro, que vem para estudar inglês, vem sem falar inglês. Daí eu falei, cara, eu vou para a Austrália então, porque eu estava estudando em casa, né, inglês para passar na entrevista da agência de au pair, não sei o quê, e eu queria um caminho mais rápido. E assim, uma coisa que me pegou muito na Austrália, além do salário mínimo, né, ser o mais alto do mundo, é a questão do clima também, que é muito parecido com o clima do Brasil. Óbvio, né? É. É um pouco mais frio. No Rio de Janeiro, pra gente, 19 graus é frio. É. E aqui faz mais frio, né? Eu tô em Sydney e aqui é um pouco mais frio. Então, esse foi o ponto de partida, sabe? Foi o pontapé inicial. Sabe o que eu acho engraçado? Aqui em Londres tem muito brasileiro também, né? A gente já morou na Alemanha, eu morei nos Estados Unidos, eu fui perto dos Estados Unidos também. E é engraçado Ai, que ver legal. de onde são os brasileiros. Normalmente é muito difícil achar gente do Rio aqui. Eu também sou de Teresópolis. Ai, que legal. Só que os cariocas vão todos para Austrália, Barcelona, Califórnia, só os pontos assim, praianos. Eu adoro, Sim, né? a gente tá sempre atrás de praia. De praia. E aí, como é que você foi? Você foi como estudante? Isso, eu fui, acho que é dúvida de muita gente. Aqui na É. Austrália não tem visto de au pair. Eles estavam estudando, né, implementar esse visto, mas até então não falou mais nada sobre. Daí eu vim com visto de estudante. A minha intenção aqui, já que eu decidi vir para a Austrália, não era ser au pair, né? Eu poderia trabalhar como cleaner, como garçonete, como vários outros trabalhos e ganhar mais do que eu ganharia no au pair. Só que eu cheguei aqui exatamente no dia 2 de março de 2020. O Ai, meu voo foi, assim, um dos últimos voos por conta do Covid.
No Brasil, a gente nem sabia o que era Covid, se falava assim muito por alto que tinha chegado um vírus em alguns países que vinha da China e tal, só que eu não fazia ideia quando eu saí do Brasil para cá. Eu saí do Brasil no dia 28 de fevereiro, eu comprei o meu voo uma semana antes de vir, então assim, foi um voo muito longo, muito louco. Nós saímos do Rio de Janeiro, nós fomos para São Paulo, de São Paulo, nós fomos para África, da África, nós fomos para Abu Dhabi, de Abu Dhabi, nós viemos, primeira parada na Austrália foi em Melbourne, e de Melbourne nós viemos para Sydney. Ai, Então, assim, foi cansei. muito longo, Nossa. foi extremamente longo e cansativo. Nós chegamos aqui e aí começou tudo a fechar. As óperas, né, que é uma fonte de trabalho muito grande, muitos brasileiros, inclusive, mesmo sem inglês, conseguem trabalhar como obra, tanto homem, né, que trabalha como labor, que é como se fosse pedreiro, quanto mulher, que trabalha como traffic controller, que é tipo guarda de trânsito no Brasil, sabe? Toda obra que é feita em rua precisa ter uma equipe de traffic controller para poder fechar a rua e tal, ajudar na organização do trânsito e tudo mais. Então, assim, muitas pessoas conseguiam trabalhar nessas duas áreas sem o inglês. Só que tudo fechando, as obras fechando, restaurante, café, padaria. Então, eu fiquei perdida, eu me vi num beco sem saída. Yeah. E eu vim com a minha melhor amiga, que já tinha sido au pair 1 ano e meio nos Estados Unidos, e ela falou, cara, não tem muito que a gente possa fazer, nós viemos com pouquíssimo dinheiro, assim, com muita luta, sabe, muito sacrifício. Ela falou, cara, a gente vai ter que ser au pair. Eu falei, beleza, ótimo, não tem problema nenhum. Mas a grande questão era, como que eu vou ser au pair se eu não consigo falar inglês? Ela falou, cara, você vai ter que ser au pair de alguma brasileira. Só que até então eu não sabia o quanto era comum ter brasileira aqui, né? E daí eu cheguei a fazer 2 entrevistas. A primeira foi com uma médica por telefone, eu no Viva Voz, minha melhor amiga na minha frente, me ajudando, tentando traduzir, falando o que era para eu falar. E eu super confusa, super nervosa. Obviamente que deu tudo errado, a mulher não me contratou. E aí logo depois a entrevista foi com um indiano, pessoalmente, e eu também, assim, não conseguia falar nada. Se fosse por experiência, com certeza eu teria pego o trabalho, né, porque eu era professora no Brasil, e tive muita experiência com crianças com disability, principalmente crianças com autismo, só que aí também não falava inglês, deu errado, e achei no grupo, porque aqui você acha os trabalhos tanto de au pair quanto de nanny nos grupos do Facebook. E aí eu consegui essa família que a mãe era brasileira. Assim, parecia que eu estava num sonho. Tive entrevista com ela e antes da entrevista ela falou, fez um resumo sobre a família, né? O marido dela era australiano. Aí eu falei, com toda a educação, eu falei, viu, você se importa se o seu marido não participar da entrevista, porque eu acabei de chegar e não falo inglês muito bem. Daí ela falou, não, sem problemas nenhum, se você Ai, fica que mais à bom. vontade, Ai, tudo que bom. bem. Fofa. E aí eu fiz a entrevista com ela, toda em português, falei de toda a minha experiência e tal. Ela falou que a casa dela era um pouco longe da city, né, da cidade. Eu falei que ia estudar inglês. Perguntou se eu não me importava, eu falei que não e tal. Até então não demonstrei meu desespero, porque assim, ela era minha última oportunidade, hoje em dia eles sabem disso, né? Mas se não fossem eles terem me contratado, provavelmente eu teria voltado para o Brasil, porque não tinha mais o que eu pudesse fazer. Não conhecia ninguém aqui, não tinha amizade, Gente. porque os brasileiros aqui, a comunidade brasileira se ajuda muito, Ai, que sabe? bom. As pessoas doam cesta básica, dinheiro, fazem vaquinha. Só que também na época, estava todo mundo no mesmo barco, entendeu? As pessoas não conseguiam muito se ajudar porque estava todo mundo sem trabalho. Agora é diferente, as pessoas que chegam demoram um pouco mais de tempo para conseguir trabalho, a gente se ajuda. Tem lugares que doam cesta básica, a gente faz vaquinha, faz doação, indica para trabalho. E eu falei com ela, e ela falou, eu vou conversar com meu marido, estou entrevistando outras meninas também, e aí eu te falo. Aí eu falei, tudo bem. E eu, desesperada. Ai.
logo depois ela voltou para mim, ela falou: como você é professora, a gente decidiu te escolher porque você vai ajudar muito no homeschooling e tal. Eu falei: perfeito. Nossa, verdade. Sim, ela falou: olha, mudaram algumas regras, porque quando eu fiz a entrevista com ela, não estava tão apertado, né? A escola ainda estava funcionando alguns dias da semana. E depois, quando ela veio me dar uma resposta, ela falou: agora as crianças não vão poder ir para a escola at all, fechou tudo. Você tá ok em trabalhar ao invés de 20, 40 horas por semana? Falei: eu tô mais do que feliz. E assim foi feito. Eles me escolheram, eu me mudei para casa deles, assim, eu digo que eu dei muita sorte, porque hoje eu falo que eles são minha família australiana, que são minha família mesmo, sabe? Eu tatuei o sobrenome deles na mão, Ai, que sabe? fofa! Porque assim, eles foram extremamente incríveis comigo, A gente até sabe? foi Em tudo, emocionada. em suporte, Eu é sou real, dessas. eu vejo muitas meninas que tiveram experiências péssimas com host family, e assim, eu não tenho do que reclamar da minha, porque tudo, sabe? Eu lembro que na época, a empregada da minha avó, ela estava com câncer. E aí eu comentei com eles fizeram uma doação para ela, Ai, para ajudar no Ah. tratamento dela. Para você ver, tipo assim, o quão incrível eles são, sabe? É legal a gente escutar isso porque a gente vê muito, né, quando as pessoas falam de host mom brasileira, todo mundo fala, nossa, corre, é horrível, não sei o quê. Porque realmente tem umas que não são legais, mas cara, não dá muito pra ir de nacionalidade, né? e outra coisa, a gente vê demais, demais, gente, mas é o que você mais vê, é au pair falando de família horrível. Porque, lógico, você vai querer dividir seus BOs. Mas É, eu gosto de ouvir experiências boas porque elas existem. E é, muitas vezes elas não chegam para as pessoas, as experiências Sim, boas. As é. pessoas que estão começando o programa só ficam ouvindo, mas aí aconteceu isso, aconteceu aquilo, é só coisa ruim, gente. Tem gente ruim na vida, no mundo, mas tem gente boa também. Olha só, sim. É, olha que experiência legal. Não é, dá para generalizar, né? E também nem porque desistir, nem desistir porque é baseada na experiência dos outros, né? Porque exatamente. eu vi alguns posts de meninas falando, eu tô repensando ser au pair ou não, porque eu tenho visto muito relato ruim. Aham, Mas não é porque aconteceu com algumas pessoas que vai acontecer com todas. E eu acho que vai muito também de você saber se portar, de você se impor e uhum. colocar limite, Com né? certeza. E vai É. desde o começo, né? Desde o começo de quando você está fazendo entrevista com família. Começa ali já o diferencial, né? Porque tem gente, assim, não quero Com falar nomes, certeza. mas tipo eu, eu não conversava com ninguém. Tipo, alguém me queria, tô indo, só quero ir. Enfim, esse é Facinho. outro assunto. Eu acho que as meninas também devem ficar um pouco desesperadas de, tipo assim, se eu não aceitar essa família, será que eu vou encontrar Aham, outra, aham, né? Deve rolar exatamente. esse desespero. Com certeza. Então, deixa eu só te voltar uma coisa do início, tá? Quando você resolveu ir para a Austrália como estudante, como é que você conseguiu o visto de estudante? O que que você teve que fazer? Então, é muito mais simples do que as pessoas imaginam. O visto de estudante para a Austrália, de turismo e todos os tipos de visto são feitos de forma online. Você não precisa ir no consulado. O primeiro passo foi procurar uma agência, pedir um orçamento para essa agência. Elas perguntam o que que você quer estudar. Tinha a opção de estudar inglês ou tinha a opção de estudar um VET, que é como se fosse um curso técnico, que daí já é para quem tem um nível de inglês. Como não era o meu caso, eu optei por estudar inglês. A partir disso, a agência me mandou um orçamento, me mandou uma lista de documentação, todos os documentos que eu precisaria para tirar o visto. Eu fiz o pagamento e a base do visto é carta de intenção. Você vai fazer uma carta de intenção para o governo australiano expressando a sua vontade de estudar. Por que que você quer ir para a Austrália estudar? Eu quero ir para a Austrália estudar inglês, porque quando eu voltar para o Brasil vai me ajudar a desenvolver na minha profissão. Enfim, você vai falando o que vai se encaixar melhor. E o importante é você sempre mostrar para eles que você tem intenção de voltar para o Brasil. Uhum. Entendeu? Você tem vínculos fortes, você tem um contrato de trabalho para quando você voltar, ou você vai retomar a faculdade.
algo do tipo. Então, tudo fazendo sentido, a chance do seu visto ser negado é muito pequena. Então, Uhum. o meu processo foi feito dessa forma. Eu apliquei o visto, depois que eu reuni todos os documentos e que eu fiz a carta de intenção. Eu que escrevi a carta, mas a agência depois corrigiu algumas coisas para mim, colocou o que eles achavam que tinha que colocar para que ficasse de uma maneira mais convincente. E logo depois disso, meu visto não demorou nem um mês para ser aprovado. Ah, que Uau! Foi rápido. bem rápido. Tem como você dizer mais ou menos quanto você gastou, quanto custou o intercâmbio, alguma coisa do tipo? Claro, com certeza. Então, o curso de inglês, ele é um pouco mais caro do que se as pessoas vierem para estudar um VET, que é o curso técnico. Então, na época, já fazem quase 4 anos, mas na época eu paguei acho que uns 18 mil, mais ou menos, para Reais ou 5 dólares? meses. Reais. Olha. 18 mil reais. E aí vem 5 meses incluído do curso daí. Aí, mas você teve que também pagar a Isso. taxa para a agência? Então, esses 18 mil reais já incluiu a taxa do visto, a taxa da agência, a mensalidade do curso, matrícula, material. E aqui na Austrália, quando você vem como estudante, é obrigatório você ter um seguro-saúde. Então, esse valor já incluía também o seguro-saúde. Só não incluía a passagem, Ai, nem a que bom. acomodação. E para tirar o visto, você precisou provar algum dinheiro? Tipo, por exemplo, aqui você tem que mostrar que você tem, sei lá, uma quantia para se manter. Você precisou fazer isso ou não? Então, na época, eu não precisei, porque o Brasil estava, não sei se era top 3, top 5, mas estava muito bem falado aqui na Austrália. Então, o governo australiano, Nossa, essa era uma das regras, o governo australiano tirou na minha época, então não precisei de comprovação financeira. nossa. Sim, e eu acredito que ainda não voltou, não é obrigatório ainda, mas se o governo, eles podem pedir, e daí você precisa comprovar, Como é sabe? que você vai sobreviver, né? Exato. E nesse visto de estudante te dá uns horas que você pode trabalhar? Sim, então, teoricamente, por lei, no visto de estudante, você pode trabalhar até 24 horas por semana. Ah, então foi aí que você pegou o au pair com esse visto de estudante, você trabalhava até 24 horas por semana. E você trabalhava 24 horas por semana? Não, eu trabalhava muito, eu trabalhava bem. Na época do Covid eram 40, mas eu já cheguei, em época de eu querer juntar dinheiro, já cheguei a trabalhar 69 horas por semana, mais ou Uau! menos. Caraca. Mas então, quando você conseguiu sua família, vocês discutiram, lógico que no seu caso foi complicado, que foi no início da pandemia, né? Uhum. Então, meio que ficou tudo pelos ares, mas geralmente tem um limite máximo de horas que a au pair pode trabalhar. Olha, para ser bem honesta, eu acho que aqui na Austrália isso ainda é melhor definido do que nos Estados Unidos. É Porque nos mesmo? Estados Unidos, pelo que eu vejo, é assim, até 45 horas. Uhum. Aqui na Austrália, não. Aqui são 30 horas por semana, 40 horas por semana. Eles definem uma quantidade de horas, entendeu? Já é pré-definido. E aí, o que eles falam caso a gente queira babysitting, você tá ok de fazer? Óbvio que eles pagam a mais. Porque o que Uhum. acontece? A base de cálculo é assim: a au pair tem direito a casa, comida, internet e tudo mais. E aí, Uhum. eles pagam 10 dólares por hora. Então, quando eu fazia babysitting, eu costumava ganhar 25 por hora, entendeu? Mas era Hum. assim, 30 horas por semana. Aí eu ganhava 300 dólares por semana, entendeu? No Uhum. meu caso, ficou um pouquinho diferente. Caso a gente tenha oportunidade, eu vou falar sobre isso. Eu continuei morando com eles, mas eu deixei de receber como au pair e passei a receber pelo governo australiano como therapist aide. Eu era assistente de terapeuta, Aham. porque eu fui para cuidar de duas crianças, a Annabelle, que tinha 5 anos na época, e o James, que tinha recém feito 2. E o James, na época, não tinha sido diagnosticado com autismo ainda. Só que por eu ter experiência com crianças com autismo no Brasil, mesmo sem eu saber falar inglês, eu sabia as cores, os números, as coisas básicas, que é o Uhum. que as crianças estão aprendendo nessa idade. E Uhum. quando eu comecei, ele não falava nada. Então eu comecei a ajudá-lo, né?
E logo depois ele teve o diagnóstico. Eu passei a ir com ele nas terapias e fazer as atividades em casa, e ele teve um progresso muito bom. E Ai, que como o legal. governo australiano dá um suporte muito grande para crianças com autismo aqui, eles têm um budget por semana. Então, desse budget é como se fosse um salário, né, para as crianças com autismo, para usar com terapia, com cuidadora, com suporte na escola. Então, eles passaram a me pagar para eu acompanhar eles na terapia. Então, ao invés de ganhar $300 por semana, eu ganhava 500, o que era um salário bem bom para quem não pagava nem aluguel, nem comida, É, nem passagem. sim, É perfeito. Nossa, não, verdade. mas que gente, a Austrália é muito cara, tá? Só fazer um adendo aqui. A Austrália é muito cara. É bem caro. Sydney, então, nem se fala. É tudo proporcional, né, gente? É o maior salário mínimo do mundo, mas também as coisas são caras, então tudo tem que ser na É, proporção ali. A gente não tem essa ilusão que você vai para um país com o maior salário mínimo do mundo e vai ser, gente, eu vou ter esse tanto de dinheiro sobrando. Não, você vai exatamente. gastar muito também. É, Sim, exatamente. E falando nisso, dá para se manter bem trabalhando como nene? Você morando fora, no caso, dá para se manter bem? total. Assim, eu trabalho, geralmente o normal aqui é trabalhar 40 horas por semana, né? Eu faço Uhum. 50, porque eu trabalho de segunda a sexta, de 8 da manhã às 6 da tarde, e eu faço 10 horas por dia. Mas, Uhum. assim, eu ganho super bem atualmente. Uma coisa que é muito legal, eu consegui negociar com a minha família de receber férias pagas. Então, eu tenho 4 semanas de férias Uau. anualmente que eles me pagam. E você está na mesma família. Estou na mesma família. Tem 2 anos e 3 meses, mais ou menos. Ah, tá. Não é aquela família da mãe da brasileira. Outra família é essa. Isso, eu morei com eles 1 ano e meio, com a família que eu fui ao pé. E, como uma boa carioca, eles moravam longe da praia e eu queria morar perto da praia. Então, eu acabei me mudando. Justo. Aí, mas aí você se mudou e começou a morar sozinha, e aí conseguiu essa família como nene. Então você Como não nene. morava com eles mais, né? Não, não morava junto com eles. Eu dividi apartamento com outra menina. Ah, sim. Mas o seu relacionamento com essa família brasileira é excelente. Ótimo. Sexta-feira eles vão vir Bom, aqui em né? casa, inclusive. Ai, Ai, que tá bom. vendo, Uma gente? delícia. E essa família nova é a que você cuida? Eles são australianos, são 3 crianças, só que quando eu comecei com eles eram duas e a mãe estava grávida de 6 meses. Aí hoje em dia é o Baby Leo, que tem 2 anos, a Mia, que vai fazer 4, e o Art, que tem 6. E você tem uma relação boa com eles? Ótima, Ai, ótima. ai, E que bom. eu acho que eu sou uma pessoa muito sortuda, assim. É o clima, as pessoas que são mais felizes no clima, no clima mais quente. Sim, Então, isso puxa, dá um gancho para minha pergunta. A gente ouve falar muito de experiências de famílias europeias e americanas. Parece que a experiência com as famílias australianas são muito mais positivas. Não querendo generalizar, logicamente. pelo que eu vi, eu fiz até um comentário lá no grupo do Au Pair Grupão no Facebook sobre isso. Me parece que os americanos são, assim, muito mais folgados e até mesmo sem noção, eu diria, do que os australianos, sabe? Porque aqui, uma vez que você conversa sobre tudo, coloca os seus limites, acabou, entendeu? Eles não vão te tratar mal, sabe? Eles não vão te humilhar, como eu vejo muita família americana fazendo. Até porque eu não sei se tem relação, acredito que sim. Aqui, eles sabem que mesmo você sendo au pair, você não depende deles. Entendeu? Já nos Estados Unidos, não, o seu visto depende do programa de au pair, É entendeu? verdade. Então, meio que você está ligado à família. É uma relação de poder, né? É, e tem Exato. Um e sobre o tem outro. o fato de que americano, assim, como a Cintia falou, não querendo generalizar, mas generalizando, americano tem aquela ideia de tipo, tô pagando, eu que mando, né? E, cara, eu trabalhei, quando eu fui au pair aqui na Inglaterra, a minha primeira família foi australiana também. E agora você estava falando isso de conversar, se você conversa uma vez, isso aqui, e era bem assim mesmo. Era bem assim Que mesmo, eles legal. eram bem mais tranquilos. E sabe o que é engraçado? É que eles são frios, né? Mas eles são super queridos, entendeu? Do jeito deles,
sabe? A questão É, da cultura. é porque eles são diretos, Inglês né? melhorado, né? Sim. Você falou agora do isso do visto, que é importante mesmo, né? Que não tá vinculado à família e tal, que, né, você tá meio que um pouco mais livre para ele vir. Tem muita oferta de trabalho aí, de nene, de au pair? Então, tem bastante. A maioria das pessoas que são au pair aqui são as meninas da Europa que vêm com Work Holiday Visa, Uhum. que daí elas só querem, tipo assim, viajar por aqui e tal. Então elas acabam sendo au pair. E como nene também tem muito mais oferta na real como nene do que como au pair. O que eu acho que vale mais a pena, porque uma vez que você está pagando um visto caro como estudante, não faz sentido. Se você pode ser nene para ganhar mais, você ser au pair, entendeu? É. E o bom de au pair aqui é que, assim, eu acho que, lógico, né, para quem gosta de criança, para quem tem paciência e leva jeito, eu acho que para a mulher é um dos melhores trabalhos que tem. Porque, assim, você dá o seu preço, entendeu? Uhum. Obviamente a família pode não aceitar, né? Mas você É. dá o seu preço. Vai ter gente aceitando por 25 a hora, vai ter gente oferecendo 35, vai ter gente ganhando 40, entendeu? Então, assim, tudo Uhum. vai de acordo com a sua experiência, se você tem os cards ou não, né? Aqui tem um card que eles chamam de WWCC, que é Working with Children Check. Uhum. Você paga, é como se fosse um cartório aqui da Austrália, você paga US$ 80, vai lá, leva a sua documentação, eles vão checar se você está apta para trabalhar com criança ou não, fazem o cartão na hora, você assina e chega na sua casa depois de 10 dias, eu acho. Então, assim, com esse cartão, você acaba tendo mais credibilidade para trabalhar com criança. Você tendo o curso de primeiros socorros aqui, que é um dia, acho que são 6 horas de curso, você pode cobrar mais. Então, assim, Uhum. tem vários Ah, fatores que te ajudam a cobrar o rate que você acha justo para você, sabe? Que você acha que Uhum. você merece. É. Só não pode ser sem noção, né? É porque eu lembrei Não agora, pode. você estava falando É disso, eu bom. lembrei, você estava falando, você dá o seu preço. Eu lembrei que no grupão uma vez eu vi uma menina, tipo, não sei se ela, eu acho que ela ganhava US$ 200 por semana, que é mais ou menos o que a au pair ganha nos Estados Unidos, né? E ela estava querendo pedir um aumento para 400 por semana. Gente, sabe, tem umas pessoas que Só o elas dobro, só. pegam os números aleatórios assim, tipo, é porque eu quero. Gente, eu fiquei, caraca, Exato. maluco, a Tem que ter galera é muito sem noção coerência, às né? é. vezes. É, Sim. exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa, porque a gente, pelo que eu tô ouvindo, assim, a Austrália é um país maravilhoso se você for estudar, para você trabalhar como au pair, como nene, mas deve ter um ponto negativo. Será que é distância com o Brasil? Então, você acha que isso é um ponto que pega? Olha, pega, com certeza, mas não por falta de oportunidade, porque eu tenho algumas amigas que, por exemplo, já foram para o Brasil 2 vezes em um ano, entendeu? Você consegue, tudo aqui você ganha proporcional, entendeu? Uhum. Você consegue pagar, mas eu acho que é um ponto negativo muito pelo seguinte. Eu tenho minha avó de 82 anos, que eu trouxe ela comigo do Brasil, eu recém voltei do Brasil e eu trouxe ela para passar um tempo aqui comigo. E assim, ela é o amor da minha vida. Minha avó tá no Brasil com 82 anos, acontece alguma coisa. Talvez eu não consiga chegar a tempo. É. Uhum. É, Eu acho que esse é o pesadelo de qualquer imigrante, né? Mas na é, Austrália ainda é turbinado, porque você é muito mais longe. é, Exato. Assim, o melhor voo agora, que é pelo Chile, dá 24 horas. Então, Ah, assim, é difícil, sabe? Eu acho que é. mais por essa questão familiar, saúde, sabe? Não falando de tipo, eu quero visitar todo ano. Eu posso? Você pode. Só que muita gente aqui não vai porque a gente acaba gastando muito para ir para o Brasil. E Aham. tem vários países incríveis da Ásia, que é aqui do lado. Nova Zelândia, você pode ir para a Europa. Então, assim, toda vez que a gente vai para o Brasil, a gente deixa de conhecer 2, 3 países A diferentes, gente tem o mesmo entendeu? problema aqui Então, na muita Europa. gente prefere não ir. todo mundo tem, todo imigrante tem esse problema, né? Que É, gosta de Sim, que viajar, vamos dizer. problemão, né? Hã? que Que problemão. problemão.
A gente vai cortar esse first world problem, gente, pelo amor de Aham. Deus. Problemas de primeiro mundo, gente. Desculpa. Mas o que nos leva. Tem uma coisa que a gente queria saber, era exatamente sobre isso. Porque aqui na Europa, por exemplo, é muito bom para viajar. Cara, você caiu da cama, você tá no outro país. E dá para viajar muito barato, porque os países também são muito pequenos, né? Agora, a Sim. Austrália, não só é muito grande e longe dos outros países, mas você tem um lado do mundo todo aí para conhecer, né? Como é que é? É fácil para viajar? Dá para viajar barato, assim, para Indonésia, Cara, para todas aquelas ilhas, Nova Zelândia? é assim, super barato. É muito mais barato Tailândia, Indonésia. Nova Zelândia é um pouquinho mais caro, mas assim, é super possível também. E por mais que o custo de vida que seja caro, a gente acaba ganhando proporcional, entendeu? Uhum. Então, assim, é tudo questão de organização, É, sabe? Se organizando dá perfeitamente para viajar, sabe? Para outros países, para fazer cruzeiro. Então, assim, é super viável, sim, super possível. quando eu estava na Tailândia, eu via tanto australiano, mas é tanto Uhum. australiano. Eu percebi que realmente vocês aí exploram um outro lado do mundo que pra gente é longe, mas para aí é onde que vocês viajam, né? Ou Sim, até para o Japão. dá também. E me diz uma coisa sobre morar aí, pelo menos em Sydney, porque você já morou em alguma outra cidade? Não. Não. Para você arrumar, porque uma coisa que eu estava pensando, na Irlanda, por exemplo, é um lugar que vai muito brasileiro, porque tem essa possibilidade de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Você pode trabalhar como Uhum. estudante. Só que um problema que tem lá, e não é por causa dos brasileiros, é por causa de muita coisa, é falta de moradia. É muito difícil arrumar um lugar para morar. Tipo, você tá indo ver um quarto, alguém já pegou. É muito difícil arrumar um lugar para morar lá. Aí é difícil, como é que é? O que que você precisa? Então, aqui, depois do Covid, as fronteiras ficaram fechadas por muito tempo. Então, depois que abriu, deu um boom, sabe? Tem muita gente chegando na Austrália, muito imigrante. Então, agora tá um pouco difícil, sim, de conseguir. A taxa de juros dos imóveis também subiu muito depois do Covid. Então, os proprietários, para conseguir pagar essa taxa de juros dos imóveis, subiram o aluguel, os aluguéis estão um pouco mais caros, mas assim, dá para conseguir, só que agora tá um pouco mais difícil, sabe? Por Hum, conta disso, tem muita gente também. É óbvio, eu sempre falo, o diferencial indo por um pouco dessa questão de ter muita gente em questão de trabalho, eu acho que um diferencial muito grande de quem vem é pelo menos conseguir se comunicar em inglês e, cara, fazer amizade. Porque, assim, parece clichê, mas quando a gente mora fora, os nossos amigos se tornam a nossa família. E, assim, exatamente. quantas oportunidades que as pessoas aqui conseguem através de amigos, sabe? Porque a gente tem muito isso, de se ajudar, entendeu? Então, você fazendo contato, você fazendo amigos, você vai conseguir trabalho muito mais fácil. Então, assim, por mais que esteja um pouco mais difícil pela questão de oferta e demanda, ainda dá para conseguir, sabe? Só que eu acho que as pessoas precisam ter um pouco de pé no chão e não fazer igual as pessoas fazem, igual eu vi na minha época, de vir praticamente sem dinheiro. Entendeu? Porque agora a época é outra. Tem muita gente aqui É na verdade. Austrália. Dependendo do que você for trabalhar, você precisa tirar os cards, que assim, é geralmente um dia de curso, algumas horas de curso, para você trabalhar, por exemplo, num restaurante, por mais que seja no caixa do restaurante. Se o restaurante tiver bebida, por mais que você não seja o bartender do restaurante, você vai precisar desse card, que é o RSA, que te permite trabalhar em lugares que vendem bebida alcoólica. Então, assim, para fazer esse card tem um custo. Então, eu acho muito importante frisar nesse ponto. Venham, mas assim, venham conscientes que talvez vocês não consigam trabalho na primeira, na segunda semana ou no primeiro mês, sabe? Para não passar perrengue. Você vai com uma Uma quantia, pelo menos, para reserva. te manter no primeiro mês, digamos assim, né? É. Exato. E com a cabeça aberta também, né? De fazer qualquer tipo de trabalho.
Nossa, É. mas essa dica é perfeita para qualquer país, né? Qualquer país que você vá, de qualquer forma, mesmo como au pair, né? Que você já vai ter lá casa, comida, é muito importante, né? Ir com uma reserva e a cabeça aberta. Sim. Cabeça E aberta para agora, tudo. qual que são os seus planos? O seu plano é continuar na Austrália agora? Você se vê Sim, aí nos próximos 10 anos? me vejo aqui. Eu fui no Brasil agora, voltei tem 3 semanas e eu não me vejo mais no Brasil, sabe? O meu lugar é aqui. Eu amo esse país. Minha avó veio comigo e tá encantada, porque por mais que Sydney seja uma cidade grande, é tudo arborizado, sabe? Os lugares aqui são incríveis, tem muita área verde, muitas praias. Consegue ter um pouco de tudo, sabe? Um pouco da loucura do Rio de Janeiro, com cidade pequena, de praia, sabe? Então, assim, eu acho que Sydney é uma cidade muito completa, sabe? É o meu ponto de vista. E eu sou muito feliz aqui. Eu Ah, construí muitas amizades, sabe? Eu tenho um relacionamento, né? O meu namorado também, ele quer continuar aqui. Atualmente nós estamos com o nosso visto junto, então, assim, ele está estudando para a gente conseguir a nossa residência. Uma coisa também muito legal da Austrália é que te permite ficar aqui, sabe? É uma opção que existe, é uma opção viável. Obviamente que não é da noite para o dia, é um Uhum. processo caro, mas não é igual aos Estados Unidos, que assim, 80% das chances de você ficar lá é conseguindo o green card, é casando com algum americano ou americana. Aqui não, sabe? Então, assim, te dá é, caminhos. sim, nós estamos no Você tá, caminho. você tá me fazendo repensar todas as minhas decisões. Também estou pensando em mudar para a Porque Austrália, juro. Ainda mais nesse dia nublado da Inglaterra. Não, porque antes de eu entrar na faculdade aqui, eu falei num episódio anterior até, eu tive uma fase australiana, né? No final É. Sim, do meu intercâmbio na Alemanha, eu comecei a conhecer um monte de australiano. Aí, enfim, aí quando eu me mudei para Londres, no começo eu só andava com australiano. Quando eu fui fazer faculdade, eu apliquei aqui, eu apliquei na Austrália, eu entrei na faculdade da Austrália, eu fui aceita. Mas aí, como eu já estava aqui e já tinha tudo certinho, trabalho, não sei o quê, nossa. aí eu não, vou ficar. Agora você está me fazendo repensar todas as minhas decisões. Nossa, aqui, assim, eu sou suspeita para falar. É, se eu pudesse, sério, diria para todo mundo, vem para a Austrália, porque realmente é um país incrível e seguro, né? É muito É, mais seguro até do que os Estados Unidos. É. com certeza. Não tem um monte de maluco de arma. Mas olha, eu acho que conversando com a Rafaela agora, gente, deu um raio-x da Austrália muito interessante. É. Eu posso falar uma coisa, Lógico, voltando ainda em relação à criança, uma coisa que eu acho muito legal da Austrália, lógico. em relação aos pais, óbvio, né? Tem muita criança, assim, que é mimada também, como tem no Brasil, como tem nos Estados Unidos, mas uma coisa muito legal aqui é que a maioria das famílias que eu trabalhei não são adeptos à tela, televisão, iPad, se tem é algo muito controlado. A família que eu trabalho atualmente, as crianças assistem 1 hora no fim de semana, 1 hora no sábado, 1 hora no domingo. Uau. A alimentação também é assim algo incrível. Enquanto as crianças no Brasil estão levando fandangos, traquinas de lanche para a escola, aqui é sanduíche, cenoura, pepino, fruta, sabe? É algo É. muito legal. Gente, peraí, sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei aqui que lá no começo eu queria ter falado do Demi-Pair e não falei. Eu queria ter explicado que tem o Demi-Pair, né? Mas que é melhor ir como estudante. Eu tenho uma perguntinha, e aí a gente faz um recap dos vistos que brasileiro pode tirar. Rafa, best já, né? Best friends. Já tô íntima. É, Antes da gente fechar aqui e fazer o apanhado de que tem que fazer para ir para a Austrália, me diz uma coisa, porque você tá assim pintando assim a Austrália como um paraíso, mas a gente sabe que sempre tem algum lado negativo. O que você acha de lado negativo além da distância do Brasil? Você teve algum perrengue aí, algum problema ou não? Tá tudo ok? Cara, até assim, os perrengues que eu
tive foram muito bem resolvidos, sabe? Pela organização do país. Então, assim, de verdade, eu tô tentando lembrar algo de ruim ou de difícil que tenha acontecido, mas eu não consigo pensar em nada, de Gente, fazendo as verdade. malas. Vamos Não fazer as malas, consigo. Cíntia. Não, eu fiquei muito surpresa. Eu sou uma pessoa, assim, muito avoada. E eu fiz a identidade daqui já tem um tempo, perdi. Aí eu voltei do Brasil, aproveitei que eu tinha mais uma semana off, fui fazer a identidade. Aí foi é a sua primeira? Eu falei, não, eu já tive uma. Aí ela falou, o que que aconteceu? Eu falei, aí tinha lá a opção, perdeu ou foi roubado? Eu marquei, perdi. E a identidade é US$ 80. Fui pagar US$ 16. Eu falei, como assim? Aí ela, porque você já fez uma e você perdeu. Aí eu pensando, sim, mas eu perdi, a culpa foi minha. Ou É. seja, eu paguei muito menos da metade, entendeu? Sendo que a responsabilidade de ter perdido a identidade foi minha. Então, Uhum. assim, tudo é muito, muito organizado, sabe? Eles facilitam muito as coisas. Então, assim, realmente eu não tenho do que reclamar, assim, de Ai, que verdade. Para bom. mim, o único Bom. ponto mesmo é a distância. Ai, que É. bom. Então, gente, para quem escutou esse episódio e que nem a gente está querendo ir para a Austrália agora, fazendo as malas, vamos resumir aqui os vistos, porque a gente falou, você falou do visto de estudante, você comentou do Working Holiday Visa para europeus, mas brasileiros que também tem, não tem? Working Holiday Então, eles Visa? abriram ano passado. Não sei falar precisamente, mas se não me engano, era algo entre 100 vagas por ano, o que é Hum, bem pouco, É é, bem pouco, é. é, puxado. entendeu? Tem também, porque alguém que esteja escutando e tenha se interessado pela Austrália pode ter achado o programa de Demi-Pair, né? Que tem, eu acho que é uma agência de intercâmbio no Brasil que tem, não sei se tem mais, se tem outras agências, mas o Demi-Pair é tipo o au pair, só que você vai morar na casa da família, você não recebe a mesada, você só recebe acomodação e refeição, e mesmo assim, acho que não são todas as refeições, acho que são só 2 por dia. Em troca, você ajuda com as crianças por algumas horas. Mas o problema, assim, tem como ir assim, só que o que eu já li, assim, nas minhas pesquisas é que é muito mais interessante como você foi, né? Como estudante, você achar seu trabalho, porque você é paga, né? Eu acho, porque assim, dependendo das horas que a pessoa for trabalhar em troca de moradia, não vai valer a pena, porque ela, ela vai meio que ser impedida de conseguir outros trabalhos, porque ela vai estar com aquele compromisso É, ali de ficar, por exemplo, 2 horas por dia com aquela família, entendeu? Então ela pode perder muita oportunidade melhor de trabalho por já ter um compromisso com a família, sabe? Só em troca de moradia. Então, assim, eu não acho que seja válido, sabe? Mesmo acomodação, aluguel sendo caro em Sydney. Rafa, muito, muito, muito obrigada por ter vindo falar com a gente. Foi muito esclarecedor, muito Nossa, e interessante foi muito ouvir. inspirador também. Não, e foi muito bom ouvir experiências boas, gente, porque eu acho que é É, isso que o mundo está precisando, de não colocar um óculos cor-de-rosa e fingir que é tudo lindo e maravilhoso, mas não vamos dividir só os BOs, vamos dividir as partes boas também, que elas isso existem. mesmo. Sim. Meninas, muito obrigada pelo convite. Foi ótimo conversar com vocês, bater esse papo. Foi tão gostoso que a hora passou rapidinho que eu nem vi. Eu espero ter conseguido ajudar, né, as meninas que têm dúvidas sobre a Austrália. E assim, só venham porque realmente é um país incrível. E eu espero que vocês, futuras au pairs, tenham uma experiência tão boa quanto eu tive. E você tem Ah. algum Instagram aberto, assim? Alguém, se alguma pessoa quiser te acompanhar, como é que é a sua vida na Austrália? Tenho sim. Eu até comecei a postar porque eu queria convencer minhas primas de virem para cá e eu comecei a postar valor dos produtos, enfim. Então eu estou postando bastante agora. Então, para quem quiser seguir, o meu Instagram é Rafa com F Carvalho A. Beleza. A gente vai botar o link na descrição do episódio. Tá ótimo. Ai, gente, muito Obrigada, Rafa, obrigada. meninas. muito obrigada. Muito Obrigada a obrigada mesmo. vocês. Muito obrigada, amei. Uma ótima semana para vocês. Um beijo. Para Pra você, você um também. beijo para você. Beijo. Beijo, Tchau. gente. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigada. Tenha um bom dia. Tchau. Beijo.